Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Mamãe do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos. Hoje a gente vai começar a falar sobre o roteiro número 3 já, hein? Na verdade começamos já, né? O roteiro 2 a gente acabou numa aula, então foi bem rápido. E agora a gente está fazendo algumas correções, ou falando algumas informações que vocês precisavam ter. Beleza? Na última aula eu deixei um vídeo que foi gravado para outra sala, em outro momento, por isso eu falava de um roteiro 4, que a gente não chegou ainda, mas fiquem tranquilos, o assunto valia pra gente, certo? Hoje a gente vai falar também muito rapidamente, no máximo aqui 10 minutos, sobre alguns pontos do nosso próximo roteiro, o roteiro 3. Então hoje essa aula é para vocês mesmo, do Areão, então tá bem moleza. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o agente histórico, né? Quem é o produtor de história, beleza? Então não esquece de colocar seu nominho depois, você que vê esse vídeo, lá nos comentários. E vamos lá. Senhoras e senhores, a gente viu então que a história é a ciência que estuda o ser humano durante a passagem do tempo, certo? Sem ser humano, não tem história, tá bom? Bem tranquilo. Bom, nós vimos também que tudo que nós estudamos na história, que nós vamos estudar nos próximos anos, no sexto, sétimo, oitavo e nono ano, é baseado em estudos comprovados, em suor de historiadores. Lembrando que o historiador é o cara responsável pelo estudo da história. Então, não tem ninguém brincando, não tem ninguém falando, eu acho, não. Estamos estudando muito para chegar à conclusão que nós estamos vendo em sala de aula. Então nós vamos ver, por exemplo, pré-história esse ano, Idade Antiga, no outro ano, Idade Média, no outro ano, Idade Moderna, e no nono ano de vocês, Idade Contemporânea, certo? Beleza? Ótimo. Nós vimos também que tudo que o ser humano produz é usado para o estudo da história, certo? São as fontes históricas, e tudo pode ser usado como fonte histórica, beleza? Então, tudo que o ser humano produz é importante para a produção da história. Aí você me pergunta, firmeza, professor, mas quem produziu as coisas? Quais coisas? Produzidas por quem? Ô, meu chapa, ô, minha querida, todos os seres humanos que passaram pelo planeta Terra durante todos os períodos, desde a pré-história até hoje, são importantes para a história. Todos os seres humanos são importantíssimos agentes históricos. Um agente histórico é aquele que age na história, é aquele cara que participa, é aquela moça que participa da construção da história. E quem são os agentes históricos? Quem são as pessoas importantes para a história? Todo mundo. Geral. Ninguém escapa da história, beleza? Então, o agente histórico ou a agente histórico, essa pessoa é importantíssima. Então não importa de onde você vem, se você, professor, eu não sou um governante, eu não sou rico, eu não sou poderoso. Irmão, já era. Tu nasceu, você faz parte da história. Nem que seja da história da sua família, você é importante. Beleza? Tá bom. Bom, então a gente está trabalhando aqui as ferramentas históricas. A história ela vai utilizar outras ciências como a geografia, a química, a física, a paleontologia para conseguir chegar a algumas conclusões, beleza? Por exemplo, para estudar pré-história a gente precisa do paleontólogo, a gente precisa da química, a gente precisa do geógrafo para conseguir entender a formação do planeta Terra e também entender a evolução do ser humano. Vale lembrar que nas aulas passadas a gente falou que o ser humano, o ser humano Homo sapiens sapiens, nós não somos os únicos que passaram pelo planeta Terra. Temos diversos outros de seres humanos durante essa passagem de tempo, beleza? A gente vai falar disso mais para frente. Bom, nós precisamos entender uma coisinha aqui. Então, o agente histórico, que somos nós, o historiador, que é o cara que estuda a história profissional, que utiliza as fontes históricas para fazer o estudo da história, ele tem que começar do início, certo? De onde vêm os seres humanos? Lembrando que a história estuda os seres humanos. Bom, nós historiadores, a gente
parte do seguinte princípio: os seres humanos são frutos de uma evolução durante milhões de anos, milhões mesmo, milhares de anos. O negócio é pesado. A vida veio evoluindo, tá bom? Existem duas teorias, dois tipos de teorias, na verdade, sobre o surgimento do ser humano no planeta Terra. Existem aquelas que você já sabe, que você já devem ter a sua aí, que são as teorias criacionistas, quer dizer, que falam da criação do ser humano, beleza? São as teorias religiosas, ligadas a algum tipo de religião. Essas teorias criacionistas falam que o ser humano foi criado por alguma força maior, certo? Um deus ou deuses, beleza. Essas são as teorias religiosas. Aí você fala, professor, a minha teoria, eu tenho uma teoria na minha igreja que é a correta. Ótimo, só vamos lembrar o seguinte: existem no planeta Terra hoje mais de 175 religiões oficializadas, certo? No planeta Terra. E você pensa, putz, é religião pra caramba, hein? Nossa. E aí? Cada religião tem a sua própria teoria de criação da vida do ser humano. Qual tá certa? A da Indonésia, lá dos caras, os islâmicos, os hindus, os budistas, ou você, ou a minha? Então, a gente tem que ter em mente que a teoria criacionista, ela pode ser diversa. São muitas teorias, de cada religião tem a sua explicação sobre o surgimento do ser humano, beleza? A mais acredito que a rapaziada mais acredita aqui no Brasil, né? É aquela que Deus fez o mundo em 7 dias, a partir do barro, fez cada animalzinho, assoprou lá um bonequinho, e aí virou o primeiro homem, Adão, aí tirou a costelinha, fez lá a primeira mulher, Eva, simplificando muito a história, né? Essa é a teoria cristã, mas a gente está ligado que essa não é a única no mundo, tem muitas outras, beleza? No mínimo aí 175 a mais. É coisa pra caramba. Essas teorias criacionistas são as teorias então ligadas à religião. Só que aqui dentro de sala de aula nós não vamos estudar as teorias religiosas, certo? Pelo menos em história não. Você vai estudar o ensino religioso, você vai estudar com o professor Nilo provavelmente, ou dentro da sua casa. Aqui em sala de aula a gente estuda a teoria científica, certo? E a teoria científica que nós estudamos aqui é a teoria evolucionista. É a teoria criada por um senhor, ou desenvolvida por um senhor chamado Charles Darwin, certo? Que diz que a vida foi evoluindo durante a passagem do tempo, certo? E que o ser humano também é um animal, nós somos um animal racional, um animal que pensa, também passou por esse processo de evolução. Presta atenção, porque tem muita gente que confunde, fala, essa teoria que fala que o ser humano veio do macaco. Não, isso não é, essa teoria não diz isso. Ela diz que os seres humanos e os primatas, e vários tipos de macaco, têm lá atrás, há milhares de anos, um mesmo ancestral, um mesmo grupo de animal que se espalhou pelo planeta, de acordo com cada região, cada tipo de alimentação, cada tipo de predador que ele encontrava, durante milhares de anos, ele foi se diferenciando, certo? Mas isso é um processo muito demorado, beleza? A questão de adaptação ao meio ambiente e alguns tipos de animais que se adaptaram ao ambiente sobrevivem. Outros tipos de animais que não se adaptaram ao ambiente desaparecem, entram em extinção. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, sobre essa teoria evolucionista. Professor, eu não acredito nessa teoria evolucionista. Beleza, é um direito seu, você acredita na sua religião, mas você vai precisar conhecê-la, porque é o que vai cair nas provas que você vai fazer lá no 9º ano. No 9º ano, você vai trabalhar a prova para a Embraer, para o Colégio Paula Souza, e aí você vai precisar dessas teorias. Lembrando que essas teorias não tem nada de invenção, são teorias estudadas, beleza? Onde os cientistas vão tentando encaixar as explicações. Lembrando, não é uma teoria que diz que o homem veio do macaco, não é isso.
Isso não existe na ciência. Senão a gente ia para o zoológico, ficava lá na frente da cela do chimpanzé, ou do gorila, ou do orangotango, e ficava esperando ele virar o ser humano, sair caminhando e já dava um trampo para ele fazer, certo? Não é isso. Essa teoria, ela não fala sobre isso. Quem fala, essa teoria fala que o ser humano veio do macaco, não conhece a teoria. Não entendeu, talvez, ou não estudou direito, ou estava dormindo na aula de história que falou sobre essa teoria. Por isso, é importante você estudar, você conhecer antes de criticar qualquer coisa, beleza? Inclusive outras religiões, tá bom? Mas por enquanto é isso aí, senhoras e senhores. Vou parar por aqui, se vocês já devem estar cansados. Hoje a aula foi mais curta mesmo. Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários. Vale lembrar o seguinte também, né? O sexto ano tá chegando agora, mudou alguma coisa. A aula por hoje está encerrada, a matéria era essa mesmo. A gente falou sobre teorias evolucionistas e teorias criacionistas, só diferenciando, né? As teorias criacionistas são aquelas que são ligadas à religião, e as teorias evolucionistas são as ligadas à ciência, que fala sobre a evolução da vida no planeta Terra. Beleza? Ótimo. A gente tem que ficar atento que aula, aqui, principalmente nesse meio que a gente está, meio online, não serão só as aulas com a sala ao vivo ou com essas aulas gravadas. Eu posso colocar vídeos de outras pessoas, de outros canais, para vocês verem. E isso é aula, tá bom? Então, se eu colocar aqui um vídeo para vocês verem de outra pessoa, pode ver, e essa é a aula, tá bom? Se eu gravar o vídeo, como vai ser agora, e botar o link para vocês darem uma olhada, é a aula. Se eu montar uma sala para a gente conversar um pouquinho, é aula também. Então aqui dentro, as aulas podem ser dessa forma, tudo bem? Mas sempre eu vou estar aqui no horário para tirar dúvidas sobre o conteúdo, né, irmão? Não vai me perguntar sobre Big Body. Firmeza? Bom, é desse jeito, senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência, me desculpa o sono proporcionado, vai de leve na manguarda, dá-lhe Marília, e ó, mete uma máscara nessa carinha aí que o bagulho não acabou não. Fui.